Não podia ser um tema melhor, né? Pratos que não quebram, é isso mesmo? Então, a Valéria Pina, da Shipper Brasil, que vai explicar se existe isso mesmo. Garantia vitalícia, é isso mesmo? De borda. Ok. Obrigada. Boa tarde, meu passador. A gente vai falar aqui um pouquinho, então, de porcelanas ultra resistentes. Redditor é uma parceira grande nossa aí nesse sentido, e assim como a Unox, a gente também já atende a Accor e diversas outras redes, e eu queria trazer esse diferencial para vocês, porque a Shipper, né, vamos falar primeiro da empresa que eu trabalho, a Shipper, ela é hoje a maior distribuidora de utensílios que existe no Brasil, né, e uma das marcas que a gente tem. Opa! E uma das grandes marcas que a gente tem, então, aí é a Bona, que traz esse diferencial. Eu sou Valéria, eu trabalho como gerente de relacionamento lá na Shipper, mas trabalho com hotelaria e com gastronomia há mais ou menos 25 anos, e desses 25 anos, 15 são com consultoria diretamente ligada a projetos e implantação diretamente de hotéis, restaurantes e operações de alimentos em geral. Então, estamos aqui para falar um pouquinho da Shipper. Gente, eu com esse passador. A Shipper, ela tem mais ou menos 30 anos de mercado, um pouquinho mais, né? O senhor Shipper, o famoso aí no mercado, era um chefe de cozinha que trouxe a expertise dele aqui para o Brasil, e a gente começou a implantar uma série de marcas internacionais. Hoje, cerca de 80% do nosso catálogo, ele é de marcas que vêm de fora do Brasil, com tecnologias exatamente que acontecem lá fora e que muitas vezes não acontecem aqui. A gente tem uma atuação nacional e também algumas redes que vão para a América Latina, né? Então, Paraguai, Uruguai, algumas redes que crescem aí para a América Latina, mas a gente tem uma base principal que fica em Brasília. Temos um pequeno showroom aqui em São Paulo, todos estão convidados, né, para visitar lá, conhecer o nosso espaço, mas a nossa central efetiva, o nosso grande estoque lá, fica em Brasília. E por uma série de questões aí de incentivos e de poder realmente atender o território nacional de uma forma muito mais rápida. A gente tem 6 mil itens em catálogo, então a gente atende desde a operação mais simplificada, do talher mais barato, até as louças especiais colocadas em hotéis 5 estrelas, 6 estrelas e todas as estrelas possíveis. Não só os hotéis, como os restaurantes, como as operações de A e B, que envolvem todas, né, praticamente todos os negócios de alimentos e bebidas. Em algum momento a Shipper tá envolvida nesse processo. A gente tem uma parceria fortíssima com a Le Cordon Bleu, então a gente equipou as escolas deles e tem uma parceria muito forte aí com cursos, com dinâmicas, né, que pode oferecer. Já fizemos aí alguns grupos, inclusive com a Mônica e tudo mais. E a nossa especialidade vem principalmente de implantações e padronizações, assim como a gente faz com as grandes redes. E falando um pouco das marcas, né, eu falei para vocês que a gente tem 80% das nossas marcas com tecnologia que vem de fora, tem uma lá no meio que se chama Bona. A Bona é uma empresa turca e ela tem um sistema de resistência de material que a gente diz que é uma das porcelanas mais resistentes que existem no mundo. Por quê? Ela tem o que a gente chama de garantia vitalícia contra a lasca de borda. A gente sabe, convivendo na operação, que uma das maiores perdas que a gente tem é aquela pequena lasquinha que acontece no canto do prato e você tem que perder o prato inteiro, né? E com a Bona, a gente, claro, entende que é uma porcelana que quebra, então a gente tem alguns episódios aí que o cliente não acredita que a porcelana não quebra, então pega o prato e joga no chão, e eles patifam em 1000 pedaços, porque é porcelana. Mas a gente fala de lasca de borda, e quando a gente fala de lasca de borda, a gente garante aí, com o investimento da Bona, uma redução de investimento de reposição de itens de 80% a 90%.
investimento. Então, o meu investimento inicial é um pouco maior? Sim, ele é um pouco maior, porque os pratos eles são um pouco mais caros do que a média de mercado. Mas quando eu falo de reposição, de longevidade, de durabilidade a longo prazo, eu estou falando numa redução de 80% a 90% de investimento a longo prazo. E o legal falar da Bona é que ela não é uma operação só sustentável nesse sentido, né? A Bona ela tem uma série de selos de toda a escala dela, desde a produção, da geração de cuidados com os resíduos, tudo nela pensa em durabilidade e longevidade, a gestão circular da cadeia de suprimentos, a preocupação com a água, com os recicláveis, a eficiência energética, tudo isso para diminuir a pegada de carbono. Então, ela é uma empresa eficiente em todos os sentidos, pensando desde o inicial, né, até o cliente final, em como melhorar toda essa cadeia. Eu trouxe um vídeo para vocês. Cadê minha amiga do vídeo? Porque eu não pude trazer aqui para vocês o prato e o prego, mas eu queria trazer para vocês, porque a gente faz uma brincadeira nos nossos estandes. Semana que vem tem FISPAL, vocês todos estão convidados para assistir. Oi? O prego está lá, mas eu queria passar o vídeo para vocês que a gente prega um prego com o prato, né, para garantir efetivamente que as lascas de borda não acontecem. De novo, lasca, né, o prato quebra, mas eu queria mostrar para vocês. E o que é legal falar é que a gente tem uma infinidade aí de cores, tamanhos, modelos, tudo isso com essa garantia de lasca de borda. É o vídeo de louças da Schipper. Acho que é o segundo? É o segundo. Esse. É uma das principais empresas do pois pode tirar esse. Hoje atua como consultora, importadora. Eu resumi para vocês, porque a gente está com um tempinho reduzido, mas eu tenho a história da Schipper, mas esse aqui é importante. A quebra de louças está incluída na previsão de gastos de qualquer restaurante. Na operação profissional, mais de 90% das quebras de pratos se devem às lascas de borda. Em 2019, a Schipper trouxe para o Brasil a porcelana do futuro e, com ela, uma queda significativa nas reposições de pratos quebrados. Brancos ou decorados, os pratos da Bona possuem resistência e garantia eterna contra lascas de borda. Porcelanas sustentáveis de alta resistência com garantia eterna de borda é uma exclusividade da Schipper. A pergunta que mais fazem para mim, troca o prato se lascar? Troca o prato se lascar. Né? Então, a gente, além de garantir, né, que ela não lasque, se ela lascar, claro que tem um estudo, porque, né, é lasca de borda, isso está a 2 centímetros da margem, tem uma série de questões. Se realmente lascar, a gente troca o prato. Então, está aí um selo de garantia, né, e toda essa preocupação com a cadeia, não só da Bona como da Schipper, e alguns modelos e algumas ideias aí para vocês levarem para todas as redes, tá bem? Muito obrigada, espero vocês na FISPAL, e vejam lá a apresentação do nosso prato que não quebra. Obrigada.